Beleza, seja você muito bem-vindo aqui no blog do Rodrigo Moreno. E qual é a nossa opinião de hoje? Bom, a minha opinião de hoje, ela é clara, límpida e cristalina como água de mina, como sempre foi. O presidente Bolsonaro veio com essa história de subsidiar a tarifa de energia elétrica dos templos. E a imprensa está colocando que a ideia do presidente é subsidiar a tarifa de energia elétrica dos templos evangélicos. Bom, em parte isso é verdade e em parte isso é mentira. Aonde está a mentira e aonde está uma coisa que eu fico extremamente chateado com a imprensa brasileira, revoltado para dizer para você a palavra mais correta? É que a imprensa brasileira, ela omite pontos importantes daquilo que o presidente falou. A ideia do presidente não é subsidiar a tarifa de energia elétrica das igrejas evangélicas, mas a ideia do presidente é subsidiar a tarifa de energia elétrica dos templos, sejam eles quaisquer que forem, de quaisquer religião, seja evangélica, seja católica, budista, kardecista, espírita, umbanda, quimbanda, candomblé, de qualquer templo religioso. Por que é que o pessoal está dizendo que porque é dos templos evangélicos? Justamente por esta proximidade do presidente Bolsonaro com os evangélicos, que são nada mais, nada menos do que 35% em média da população brasileira. Pois é, um eleitorado poderosíssimo que decide eleição, sim, decide eleição municipal, federal, decide eleições estaduais, decide qualquer eleição no Brasil hoje. E é claro que com esse discurso de Brasil acima de tudo, ganhando o coração dos patriotas brasileiros, Deus acima de tudo ganhou o coração dos cristãos, em especial os evangélicos, certo? Dito isso, minha opinião, presidente, o senhor é presidente do Brasil, o senhor é presidente do país inteiro, do estado que é laico, que manifesta todas as religiões. Eu, em particular, tenho a minha religião, não nego em dizer para vocês, sou evangélico, tá? E digo mais, para quem não sabe, e que as pessoas ficam admiradas quando eu falo, por quê? Porque eu não misturo os passageiros, sou pastor evangélico, sou pastor batista, e a minha função sacerdotal na igreja não tem nada a ver com a minha função como jornalista. Minha opinião como cidadão brasileiro é a mesma na igreja, no jornalismo e aonde quer que eu for. Essa não muda, é essa que eu estou manifestando. Esse é o Rodrigo Moreno ao qual vocês conhecem. Tinha aqui, toda o bairrismo, tinha aqui todos os motivos e o bairrismo para puxar a sardinha para o nosso lado, enquanto evangélicos no Brasil. Mas está errado, presidente. Não tem que subsidiar templos evangélicos, não tem que subsidiar templos católicos, não tem que subsidiar templos kardecistas, budistas, templos espirituais de quaisquer que for a religião, maçônico, nada. Sabe por quê, presidente? Entenda uma coisa, Deus nunca precisou do governo, das mãos do homem para subsistir nessa terra através da fé das pessoas. Nunca. Deixa eu dizer algo para o senhor. Não é subsidiando a energia elétrica de um templo religioso que você vai fazer Deus mais forte na terra. Este é o meu pensamento e meu ponto de vista. Em relação à organização, em relação à congregação das pessoas, sejam elas católicas, evangélicas, espíritas, kardecistas, sejam elas quais forem, a partir do momento em que o trabalho está sendo executado de maneira correta, dentro dos parâmetros e princípios e regras de fé das pessoas, não precisa, presidente, se preocupar. A igreja por si só ela funciona, ela se subsiste. Sabe, a única coisa
que as pessoas que professam uma fé neste país precisam ter e receber do governo é só uma coisa: que a Constituição Federal continue resguardando o direito das pessoas do livre pensamento, o direito de manifestar a sua crença e a sua fé, seja ela qual for. É só isso. Ninguém precisa que pague conta de luz, não. Eu, particularmente, sou radicalmente contra. Apesar que, repito, a imprensa omite a informação, dizendo que o presidente ele quer subsidiar apenas a tarifa de energia elétrica dos templos evangélicos. Mentira. O presidente queria propor que todo o templo tivesse, todos os templos de todas as religiões fossem subsidiadas pelo governo. Sou contra. Todos os templos, existe o povo, são mantidos, no caso das igrejas evangélicas, pelo dízimo dos fiéis, que acreditam nesta ideia, que acreditam em Deus, que acreditam nesta filosofia de vida e que não precisa e nunca precisou de dinheiro do Estado. Algumas igrejas, como por exemplo, bem aí nos primórdios, né, algumas igrejas católicas, evangélicas, centros espíritas e outros, há um tempo atrás, sim, foram beneficiados com terrenos, com construções das prefeituras. Basta ver nas principais cidades e capitais do Brasil, sempre tem lá uma igrejinha matriz no centro da cidade, né? Terreno doado pelas prefeituras, pelos governos municipais e mantidos pelo povo, tá? Até aí tudo bem. Foram construídas as igrejas, tiveram ali recursos públicos para se estabelecerem na cidade, foram isentas de impostos durante muitos e muitos anos, como muitas até hoje são. Beleza, isso foi num passado. Daqui para frente, seja igreja católica, igreja evangélica, centro espírita, seja quem for, deve ser mantido pela comunidade ao qual ela acredita e frequenta. Sabe por quê? O importante não misturar a fé com política para depois político nenhum vir cobrar em cima dos púlpitos, vir cobrar em cima das igrejas e vir cobrar do povo favores políticos. Aí vai virar baderna e vai virar bagunça. Então eu, como cristão, né, como pastor evangélico, como cidadão brasileiro, sou contra o governo subsidiar a tarifa de energia elétrica de qualquer tempo. No meu ponto de vista, Deus não precisa de governo da terra para continuar sendo Deus.